A paz do Senhor Jesus. Hoje nós vamos estar estudando a lição de número 4, que tem por título Promessa e Obediência. O que estudaremos? A Bíblia ensina que há uma ligação entre promessa e obediência. Desde o Antigo Testamento, a obediência é vista como um princípio divino, e essa exigência permanece no Novo Testamento. Deus, que faz promessa ao seu povo, também exige obediência à sua palavra, para que possamos viver suas promessas. O mesmo Deus que fez promessa no Antigo Testamento, continua fazendo no Novo, com a mesma demanda de obediência. Nesta lição, será estudado quais são os termos da obediência no Novo Concerto, conforme revelado no Novo Testamento. O textual da nossa lição, em João capítulo 14, versículo 15, diz: se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Na NTLH, que é a nova tradução da linguagem de hoje, né? O Senhor Jesus estava prestes a se despedir de seus discípulos, e eles seriam tomados pela tristeza. Diante disso, como poderiam demonstrar o seu amor por ele? A resposta que Jesus lhe deu foi clara: guardando os seus mandamentos. Não por meio de lágrimas, mas por meio de obediência. Os mandamentos do Senhor são as orientações que ele nos deixou nos evangelhos, assim como em todo o restante do Novo Testamento. Louvado seja Deus. Obediência como expressão de amor a Cristo. Muitas vezes podemos sentir tanto a expressar nosso amor por Jesus apenas por meio de emoções ou gestos sentimentais, como lágrimas e palavras. No entanto, o verdadeiro amor por Cristo se manifesta pela obediência à sua palavra. Isso nos desafia a refletir sobre como estamos vivendo diariamente. Se nossas atitudes e decisões estão alinhadas com o que nós aprendemos de Jesus. Os ensinamentos de Jesus estão alinhados com a nossa vida. Amar a Cristo não é apenas sentir, mas agir conforme os seus mandamentos, reconhecendo a relevância de toda a Escritura. A instrução de Jesus sobre guardar os seus mandamentos se estende não apenas aos evangelhos, mas todo o Novo Testamento. Isso nos lembra da importância de estudar e aplicar toda a Escritura, reconhecendo que os ensinos e orientações de Cristo estão espalhados no Novo Testamento. Para uma vida de obediência plena, devemos buscar um conhecimento profundo e prático de toda a palavra de Deus, permitindo que ela guie nossas ações. Louvado seja Deus. A introdução da nossa lição nós podemos observar. A obediência à palavra de Deus, ela é essencial para que suas promessas se cumpram em nossas vidas, em seu povo e em sua igreja. Desde a criação, quando o homem foi feito à imagem de Deus, a humanidade luta contra a tendência à desobediência. O relato bíblico da queda no Éden, está lá em Gênesis capítulo 3, demonstra como, apesar de Deus ter promovido tudo o que Adão e Eva precisavam
para viver em plenitude, eles cederam à tentação, ouvindo a voz do inimigo ao invés da de Deus, né? É como eu já disse, o que tinha naquele fruto ali de tão ruim? Nada. Apenas havia uma ordem. Pôde usufruir de tudo, Deus providenciou tudo, a providência de Deus estava toda ali no Éden. Mas Deus deixou bem claro, olha, a árvore que está no fruto, no meio do jardim, não coma do fruto. Só isso é o suficiente. Não tinha nada de mal, nada de ruim, pelo contrário, né? As tentações, elas são atrativas aos nossos olhos. E foi a desobediência que gerou o pecado. Então, o que eu sempre falo, com base nisso, o que é o pecado? É a desobediência a Deus, a sua palavra, aos seus mandamentos. Louvado seja Deus. A tentação de Satanás, um querubim caído, visava distorcer a verdade divina, oferecendo a falsa promessa de que a desobediência não traria consequência. Eva, seduzida pela sua própria consciência, desobedeceu a Deus e compartilhou o seu erro com Adão. O resultado foi a morte física e espiritual, o que resultou em consequências trágicas, não apenas para eles, mas para toda a humanidade. É isso que eu sempre digo. Reflita bem, porque toda decisão, ela traz uma consequência. Boa ou ruim, virá a consequência. E a consequência, ela não atinge apenas você, mas a todos que estão no seu entorno. A consequência da sua decisão vai fazer bem para você e para todos que estão ali no seu entorno, para sua família, que vão usufruir das suas bênçãos. As decisões vão fazer mal, não faz mal só para você, faz mal para quem você ama. Então pense bem nas decisões que nós temos que tomar diariamente para não afetar quem nós amamos. Obedeça por amor a palavra de Deus. Somente pela obediência consciente e amorosa à palavra de Deus, o ser humano pode se reverter as consequências do pecado e experimentar as bênçãos e as promessas. Por favor, reflita. Tome as decisões acertadas. Ore ao Senhor. Peça a Ele para te dar orientação, direção nas suas decisões, para que as suas decisões sejam decisões acertadas, sejam decisões dentro da vontade de Deus. E você, não somente você, mas todos que estão ao seu entorno, vivam as bênçãos do Senhor, que é sobre a promessa de obediência. Louvado seja Deus. O primeiro tópico, que tem por título, é a obediência no Antigo Testamento. O primeiro subtópico fala do concerto de Horebe, né? Então aqui, não vou estar lendo o que está já na lição, mas apenas fazendo os comentários, né? A diferença entre aliança e promessa no contexto bíblico e teológico é significativa, pois ambos conceitos estão interligados, mas possuem características distintas. Vamos à definição. Aliança. Aliança é um acordo sagrado ou pacto estabelecido entre Deus e o ser humano, ou um grupo específico, né?
onde há compromissos mútuos. Uma aliança bíblica envolve um relacionamento formal no qual Deus oferece bênçãos, orientações e proteção e, em contrapartida, o homem ou o povo deve obedecer às leis, mandamentos e princípios divinos. Qual é a característica da aliança? A aliança é um compromisso relacional. Normalmente é acompanhada por condições como obediência ou fidelidade. E muitas vezes envolve sinais visíveis, como o arco-íris na aliança de Deus com Noé. Está registrado no livro de Gênesis, no capítulo 9, versículo 13. Ou a circuncisão na aliança com Abraão, que também encontra-se em Gênesis, capítulo 17, versículo 10. Dá um exemplo. A aliança mosaica estabelecida no Monte Sinai, onde Deus deu a lei a Moisés e fez um pacto com o povo de Israel. Eles deveriam seguir as leis e, em troca, Deus o abençoaria. Êxodo capítulo 19, versículo 24. Agora vamos para a definição da palavra promessa. As promessas são declarações divinas de algo que Deus vai cumprir, independentemente da resposta humana, ou que podem estar vinculadas a condições, né? São as promessas incondicionais ou condicionais, como nós já estudamos na lição anterior. Promessas geralmente expressam o compromisso de Deus em realizar algo específico. Quais as características? As promessas podem ser tanto incondicionais, como eu já disse, quanto que são aquelas que não dependem do homem, mas serão cumpridas pela vontade de Deus, né? Como eu citei em cima, exemplo, a aliança que Deus fez com Moisés, a promessa que Deus fez a Moisés, que não acabaria o mundo em águas, no dilúvio, né? E colocou o arco-íris como um sinal dessa aliança. Então toda vez que vem uma chuva forte, nós olhamos para o céu e essa aliança aparece. Esse arco-íris representando e rememorando a promessa de Deus, que fez, independente de condições, independente do pecado, independente da santificação do povo, ele não vai acabar com a terra mais em água, certo? Então vamos lá. Exemplo da promessa feita a Abraão, de que ele seria pai de uma grande nação. É outra promessa independente, né? Em que todos os povos seriam abençoados através dele. Já imaginou? Que coisa linda e maravilhosa. Você ser um canal de bênção para alguém. É isso que nós temos que procurar ser. Ser abençoadores. Porque nós vivemos uma promessa. A promessa que Deus fez a Abraão, ela chega até a mim, chega até você. Para nós sermos bênção, né? Porque todos, olha só, todos os povos seriam abençoados através dele. Então é uma corrente. Uma corrente, os seus filhos foram abençoados, os filhos dos seus filhos, os seus povos foram abençoados, as tribos foram abençoadas e chegou até a mim. E eu agora recebo e pronto? Boto no embornal e vou embora? Não, eu tenho que continuar, para que a promessa de Deus vai se cumprindo. Então você não abençoa na sua vida, você não abençoa na vida do outro, e o outro vai sendo uma bênção na vida do outro, e vai sendo assim, abençoados, diante dessa promessa. Independente de credo religioso. As bênçãos de Deus recaem sobre a humanidade todos os dias.
conforme essa promessa. Independente. Essa é uma promessa incondicional. Resumindo a diferença. Aliança é um pacto ou um acordo mútuo que envolve condições e responsabilidade para ambas as partes, exigindo obediência e fidelidade. Promessa é a declaração de um compromisso que Deus fará, podendo ou não depender de uma ação do ser humano para ser cumprida. Embora as alianças de Deus possam conter promessas, como a promessa de proteção ou de bênçãos, as promessas não necessariamente exigem uma aliança formal para serem estabelecidas, certo? Tendo dito isso, passamos para o segundo subtópico do primeiro tópico, o concerto nas Campinas de Moabe. Vamos aqui entender um pouco. Ouvindo para ouvir, mas a incredulidade, a desobediência constante os impediu de receber esses benefícios. As bênçãos prometidas abrangem a preeminência entre as nações, prosperidade material, fecundidade, colheitas abundantes, vitórias nas batalhas e sucesso no comércio exterior. Deuteronômio 28, versículo 1 ao 14. As maldições incluíam escassez, esterilidade, seca, derrotas nas batalhas, loucura, medo, adversidade, calamidade e vulnerabilidade, que está no mesmo capítulo, a partir do versículo 15 ao 32. Os versículos 33 ao 37 preveem um cativeiro numa terra estrangeira, profecia que se cumpriu quando o povo foi levado cativo pelos assírios e babilônios. Israel seria pasmo, provérbios e nojento entre todos os povos. Moisés relembra aos israelitas que as bênçãos e os juízos de Deus estavam condicionados à obediência, destacando assim a importância da fidelidade e submissão ao Senhor. Ao longo de todo o Antigo Testamento, Deus sempre enfatizou o valor da obediência. Ainda no segundo subtópico, quero ressaltar aqui que entre Horebe e Moabe, quase 40 anos se passaram. Uma nova geração se levantou, o povo havia rompido a aliança que Deus fizera com eles no Monte Sinai. Agora Moisés os convoca para retificar a aliança contida em Deuteronômio. Firmada novas Campinas de Moabe, pouco antes de entrarem na terra, os israelitas não tinham entendimento suficiente do Senhor e de seus propósitos para eles. Então Deus, aqui nas Campinas, ele retifica a aliança que havia feito lá no começo. Como eu gosto de colocar, um percurso curto que durou muito tempo, quase 40 anos, uma travessia, uma extensão tão curta, para esse tempo todo. Por quê? Pela desobediência. O povo murmurava, desobedecia a Deus. O povo, quando se sentiu desamparado, sem um líder, que Moisés estava no monte,
falando com Deus, escrevendo as tábuas dos mandamentos de Deus. O povo estava cá embaixo, se desesperou porque o seu líder não retornava. E eles criaram para si um bezerro. Então ali eles quebraram a aliança com Deus, a fidelidade com Deus. E Deus manteve a sua promessa, mas aquela geração não entrou na terra pela sua desobediência. Deus é fiel nas suas promessas, mas nós precisamos de manter a nossa fidelidade com Ele para que essas promessas se cumpram em nossas vidas. Olha o detalhe importante. Os filhos daqueles que receberam a promessa entraram, mas quem recebeu a promessa não entrou. Deus colocou em círculo por 40 anos ali no deserto, até que aquela geração de desobediente morresse, mas não permitiu que eles entrassem na terra, né? Com exceção de Moisés e... Ó, meu pai fugiu da memória agora. Companheiro de Josué, né? Foi Josué e Caleb. Isto. Foram exceções, porque eles mantiveram a obediência. Agora o restante não entrou pela desobediência. E aquilo que seria um trajeto curto durou 40 anos. E dentro do controle de Deus, aquele povo foram chegando ao fim das suas vidas, né? E não entraram. Mas Deus honrou a sua promessa para com aquele povo, para com Abraão lá atrás, que daria aquela terra à descendência de Abraão. Deus é fiel. E eu? E você? Como é que está a nossa fidelidade com Deus? Seguindo a nossa lição, é muito gostoso. Então daqui a pouco o vídeo fica muito longo. Terceiro subtópico fala as promessas provenientes da obediência, né? Então, só fazer um comentário aqui, sem a leitura do texto. Deus prometeu ao povo de Israel que se obedecessem, o Senhor lhe concederia prosperidade material. Não é isso que nós lemos em Deuteronômio 28, do versículo 1 até o 6. A ênfase das bênçãos de Deus nessa época estava nos bens materiais e nas possessões territoriais. Eram algo de extrema necessidade para aquele povo. Aquele povo que estava saindo de um cativeiro, de uma escravidão no Egito. O povo não tinha nada, senão um Deus que é tudo. Aleluias. Então era diante das necessidades. Então Deus fez promessas de bênçãos materiais nas suas necessidades, nas suas dificuldades. Prometeu terras, né? A nova Canaã, a Israel. Prometeu de fazer ali prosperar. Louvado seja Deus. Com tudo isso, não se aplica a nós hoje, pois o Senhor não prometeu prosperidade financeira se lhes obedecermos. Em vez disso, as promessas da dispensação atual referem-se às bênçãos espirituais. É isso mesmo. O entendimento errado
desse momento da história e de aliança, e da aliança feita com Israel, nesse período específico, gera muitos problemas e heresias, como eu determino, eu sou o cabeça e não cauda, onde eu pisar a planta do meu pé será tudo meu. É a terrível teologia de prosperidade, né? Então, nós vamos entender, procurar esclarecer, né, sobre uma visão mais ampla, que a palavra, essa promessa foi feita há um tempo diante de uma necessidade. Deus não estava dizendo que estava dando bênçãos a eles, para eles se prosperarem, para ser ricos, não, diante da necessidade daquele povo. Aquele povo precisava de um começo, aquele povo precisava de uma terra. Então, Deus fez essa promessa. Hoje, essa doutrina de prosperidade, as pessoas querem até mandar em Deus, é pura heresia. Mas vamos estudar um pouquinho mais. O segundo tópico, né, a gente vai poder falar um pouquinho sobre isso, desse novo concerto, é a obediência no Novo Testamento. E o primeiro subtópico, o segundo tópico, é um concerto, um novo concerto. Pois bem, um novo pacto, um novo tempo. Vamos fazer uma pausa para entender a doutrina das dispensações de acordo com a perspectiva da teologia do dispensacionalismo, né? Você vai falar um pouquinho aqui para a gente poder entender e não ficar preso em heresia, não ser seduzido, né? Porque diante de tantas situações, tantas dificuldades financeiras, as pessoas são seduzidas por essas heresias. Então vamos falar um pouquinho pela necessidade. Deus dividiu a história da humanidade em eras, chamadas dispensações, que refletem diferentes formas de Deus administrar e lidar com os seres humanos em determinados períodos. Embora Deus nunca mude a sua natureza, seus métodos podem variar ao longo do tempo. Deus não muda, mas Ele muda os métodos de agir, né? A ideia de dispensação refere-se a uma maneira específica de Deus tratar o homem em certo período da história. Não está ligada apenas ao tempo, mas sim à reforma de administração divina. Vamos aos exemplos. Exemplo de mudança nas dispensações. Após o dilúvio, Deus instituiu a pena de morte. Gênesis capítulo 9, versículo 6. Diferente do tratamento dado a Caim, que foi poupado. Não é isso? Em Levítico 11, certos tipos de alimentos foram classificados como impuros. Todavia, em Marcos capítulo 9, versículo 19, parte B, Jesus considerou puro todos os alimentos. Não é isso? O que vê, Pedro? Coma. Não é o que sai da boca do homem. Não é o que entra pela boca do homem, mas o que sai. Louvado seja Deus. Essas diferenças mostram que Deus, em diferentes dispensações, pode aplicar regras e métodos específicos. A proposta das 7 dispensações não é unanimidade, mas é a mais conhecida. Vamos ver aqui. Primeira dispensação foi a inocência. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Foi da criação até a queda de Adão.
Depois, a segunda dispensação foi da consciência. Gênesis capítulo 3, versículo 7. Né? Que teve consciência do pecado e perceberam que eles estavam nus. Por quê? Havia passado da inocência agora para a consciência. Ter consciência daquilo que estava fazendo, já estava certo ou estava errado. Comeu do fruto e ali conheceu o bem e o mal, que é a queda ao dilúvio, né? E depois veio no capítulo 3, no capítulo 8, versículo 15, a terceira dispensação do governo humano, que é do dilúvio ao chamado de Abraão. Depois a quarta dispensação é a dispensação da promessa, Gênesis capítulo 12, versículo 1. É do chamado de Abraão até a entrega da lei. Né? E a dispensação 5 é a dispensação da lei. Êxodo 19, verso 1, da entrega da lei até o Pentecoste. Aí depois vem a sexta dispensação, que é a dispensação da igreja, que é Atos capítulo 2, versículo 1, do Pentecoste até o arrebatamento da igreja. Depois a sétima dispensação é a dispensação do reino, em Apocalipse capítulo 20, versículo 4. O reino milenar de Cristo. Bom, tendo dito isso, já conhecemos as dispensações, já entendemos que eram eras, tempos diferentes, que Deus usava métodos para aplicar com aquele povo daquela época, certo? E vai usar ainda para outra época. Nós estamos na dispensação da igreja. Então, é o que nós vamos estar estudando, que nós estamos estudando, na verdade. É sobre a dispensação da igreja. Então, o que cabe à igreja em promessa, o que cabe à igreja em obediência. Ok? Prosseguimos. Vamos voltar lá ao subponto. A distinção entre lei e graça é fundamental. A lei é dada por Moisés, regulava a vida dos israelitas, enquanto a graça, revelada em Cristo, trouxe uma nova forma de relacionamento entre Deus e os seres humanos, não mais baseada em regras rígidas, mas em fé e graça. Né? Estava comentando o dia, nós não estamos mais na lei que é olho por olho e dente por dente, quando o assunto era amar os nossos inimigos. Na lei não. Cada um para si ali. Hoje não. Hoje nós temos que amar os nossos inimigos. É a graça de Deus, através do seu Filho amado Jesus. As dispensações nos ajudam a entender a maneira como Deus administra a história e interage com a humanidade ao longo do tempo. Embora as regras e os métodos mudem, o Evangelho e a salvação pela fé permanecem constantes. Porque quando atuava no meio político, eu dizia muito isso para os políticos, nos seus discursos. Olha, cada cenário, cada comício é um público diferente, mas o candidato é o mesmo. Dá para entender? Então, para cada povo, tinha um método de Deus tratar, de Deus conduzir. Assim também como os candidatos em cada comunidade tinham a necessidade e eles tratavam com eles conforme a necessidade que havia.
certo? Vamos voltar dentro da lição? E assim nós podemos entender e fazer uma aplicação para que a nossa classe da escola bíblica possa se proteger dessas heresias de prosperidade, entender a realidade da necessidade da obediência à palavra de Deus, ao Evangelho de Jesus Cristo. Segundo subtópico do segundo tópico diz Jesus Cristo, o mediador. Vamos ver aqui a lição, né? Nós não vamos estar comentando a lição, mas vamos aqui observar. O texto diz: mas agora obteve um ministério mais excelente, quanto também é mediador de superior aliança instituída, com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda aliança, não é verdade? Então, a aliança, ela precisou de ser ratificada, corrigida pela outra dispensação. O mesmo povo vivendo a promessa que fez na segunda dispensação, e agora este povo precisava que essa promessa fosse retificada, atualizada, né? Hoje no Código Civil, na nossa Constituição Federal, né, que é a propulsora de todas as leis, ela foi criada em 1988. Ela precisa ser atualizada para a situação que nós vivemos hoje. Tá entendendo? Então, situações porque a evolução acontece e as leis precisam ser atualizadas. Aqui o que nós vemos é isto: há uma dispensação nova com a aliança antiga, ou seja, estava ultrapassada. Então Deus pega e faz uma retificação nessa aliança. Ele não deixa de cumprir, mas ele retifica essa aliança para essa geração, né? Essa nova época, esse novo período, né? Que nós damos o nome de dispensação, que aqui eles agora precisavam se atualizar. Ou seja, não eram mais os pais, agora eram os filhos daqueles pais. A aliança feita aos pais, agora para os filhos, e ela retificada, né? Então, o que acontece? Deus faz essa correção através de Jesus, né? E ele agora passa a ser o mediador. Observe que, como eu falei, que era dente por dente, olho por olho, a pessoa não tinha direito de defesa. Não tinha direito de defesa. Se fosse acusado, ponto, acabou, condenação. A acusação já era a condenação. Mas aí, nesse novo concerto, dentro dessa promessa, Deus nos dá o seu Filho amado como nosso mediador. Jesus Cristo, ele é o nosso advogado. O Pai, Deus, é o juízo. Entenda bem a divisão. Deus, juízo. Espírito Santo, promotor, e advogado. Para que a justiça aconteça, precisa desses três. Precisa do juízo, que vai julgar. Precisa do promotor, que vai promover a ação. E precisa de um advogado. Então ele pegou e deu
seu Filho único amado, como nosso advogado, como nosso mediador. Então nós temos uma causa diante de Deus. Nós apresentamos a ela ao nosso advogado, que é o nosso mediador. Ele vai até o juízo e apresenta a nossa causa. Ele formula a nossa defesa. Porque se não fosse assim, nós já teríamos sido consumidos. Então nós temos Cristo como nosso mediador. E Ele sempre vai estar pronto para defender a nossa causa. Agora nós temos que lembrar disso e procurar Ele como nosso advogado fiel nas nossas causas. Louvado seja Deus. Então, nós podemos dizer, né, que dentro dessa condição instituiu-se o tribunal do nosso Deus, com o juízo, o Espírito Santo e o advogado, Jesus Cristo, nosso mediador. Ele que apresenta nossas causas ao juízo, porque o juízo, ele está para julgar, né? O promotor, ele vai promover a ação, né? E o advogado vai pegar, apresentar justificativa para que nós possamos receber a absolvição. Que lá atrás, na primeira dispensação, não havia mais essa situação. Que na primeira não havia pena de morte, mas na segunda já passou. Ou seja, agora é dente por dente, olho por olho. Mas hoje não, hoje nós vivemos a dispensação da graça, porque é de graça. Um advogado que nos defende diante de Cristo. Louvado seja Deus. Vamos para o terceiro subponto do segundo tópico. Obediência do novo concerto, né? Louvado seja Deus. Vamos ver aqui, olha só, interessante aqui. Jesus Cristo, ao perguntar, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Está em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Ele deixa claro que a verdadeira fé se manifesta pela obediência. Ele não nos chamou para apenas ouvir a sua palavra, mas para praticá-la. Quando reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador, reconhecemos que Ele tem autoridade sobre nossas vidas e que devemos submetermos a essa autoridade. Se chamamos de Senhor, devemos viver de maneira que reflita essa realidade. Se é Senhor, eu sou o servo. E se eu sou servo, eu devo obediência. Então tenho que servir como Ele quer. Servo não tem vontade. Louvado seja Deus. Quer ver? Aqui. O apóstolo Paulo nos ensina que somos chamados para a obediência pela fé. Está em Romanos, capítulo 1, versículo 5, e no capítulo 16, 26. Ou seja, a fé verdadeira não é apenas acreditar, mas obedecer. É que eu falo sempre, né? Você obedece por quê? Porque você acredita. Se você tem uma liderança que você não acredita nela, você vai obedecer? Não vai. Então a primeira coisa, precisa ter fé, acreditar, que aí vai gerar, através da sua fé,
a obediência, né? A obediência é a prova de que a nossa fé é viva e genuína. Esse é outro ponto que eu falo sempre, né? Que a gente não vê a fé da pessoa, mas a gente vê as ações das pessoas que mostram a sua fé. Tá entendendo? Então, a fé ela é instável. Em momentos da nossa vida, ela está lá em cima. Tem momentos que ela está cá embaixo. A gente tem que estar todo dia procurando colocar ela para cima, viver, para que assim a gente possa ser obediente, né? Tem momento que a nossa fé está em cima e a nossa obediência também acompanha, que passou mal ali, você já corre, já vai dobrar o joelho, vai orar e vai clamar através da sua fé, e você sabe que você está em obediência a Deus. Deus vai lá e brada. Ela tem momento que a sua situação está tão terrível. Não, pega aí, vamos botar dentro do carro, vamos levar lá para o UPA, lá, levar para o médico para ver o que está acontecendo. É isso. Enquanto Deus permite até algumas situações para nos alavancar, tirar lá de baixo, fazer com que a nossa fé ela se exalte, se ela erga. E dentro disso aí, a gente vai ver, vale a pena ser fiel. Deus é maravilhoso. Aí acrescenta a nossa fé, a nossa necessidade faz com que a nossa fé seja executada. E a execução da nossa fé faça com que a nossa obediência seja aumentada. Aleluias. Glória a Jesus. Seguindo, ao recebermos a nova vida em Cristo, deixamos de ser filhos da desobediência. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 1 ao 3. Se quiser pegar para uma referência do comentário, está aí a referência. E passamos a ser filhos de Deus. Deixamos de ser filhos da desobediência e passamos a ser filhos de Deus, né? Muitos hoje em dia têm uma fé superficial, onde há uma aparência de obediência, mas falta prática. Como o primeiro filho da parábola, em Mateus 21, 28, 32. Muitos dizem sim para Deus, mas não cumpre o que Ele ordena. No entanto, o que agrada a Deus não são palavras vazias, mas a ação que resulta em um coração transformado. A verdadeira obediência é aquela que brota de um coração submisso à vontade do Pai. Observe que a pessoa pode falar assim, não, tudo bem, eu vou fazer, e não faz. Mas aquele que fala que não pode, vai lá e faz. Até no primeiro momento, o Senhor pode ter ficado triste e alegrou com aquilo que falou que fazia. Mas cadê? Cadê a ação? Nós somos, não é o que falamos, nós somos o que nós fazemos. Louvado seja Deus. Nem portanto falar Senhor, Senhor, que entraremos no seu reino, né? Aleluias. A obediência é autêntica à nossa fé. Somente quem obedece é verdadeiramente bem-aventurado. A graça de Deus não é uma licença para desobedecer, mas é o poder para obedecer. A graça nos transforma
e nos capacita a viver uma vida de obediência, não como uma obrigação pesada, mas como uma resposta de amor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando verdadeiramente entendemos a profundidade do que Cristo fez por nós, nossa resposta natural é querer agradá-lo e viver de acordo com a sua vontade. Então, quando nós reconhecemos o que Deus fez, né? Quando eu olho para dentro de mim e vejo o que eu era, a situação qual eu vivia, e hoje eu olho e vejo quem eu sou, eu vou obedecer a Deus para Ele me dar algo. A sua graça me basta. Eu sou grato pelo que Deus fez na minha vida. O que Deus fez por mim através do seu Filho. Antes de eu o amar, Ele já me amou. Ele me resgatou, me deu essa oportunidade, me transformou. É por isso que eu procuro obedecer a sua palavra, os seus mandamentos. Porque eu o amo e sou grato a Ele. Assim nós precisamos de reconhecer o que Deus fez por nós através do seu Filho. Isso é a gratidão. Sem a gratidão ninguém é salvo. Sem a gratidão ninguém obedece. Observe, vou fazer um comentário aqui, que eu gosto muito da palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela tem seus pontos que ao longo da aproximação a gente vai aprendendo, vai compreendendo, é algo sobrenatural. Então, qual o princípio da salvação? É a graça. É a graça do seu Filho amado Jesus. E para mim, qual é o princípio? É a gratidão. O princípio da salvação por Cristo é a graça. E o princípio por nós é a gratidão. Por que eu digo isso? Veja bem, Jesus Cristo curou 10 leprosos, certo? E o que aconteceu? 9 foram embora, mas um voltou para agradecer. Então, todos receberam a bênção, todos foram agraciados, mas salvo só foi aquele que voltou para agradecer. Qual o princípio? Para eu ser salvo, eu preciso ser grato pelo que o Senhor Jesus fez por mim. Para que você possa ser salvo, você precisa ser grato pelo que o Senhor Jesus fez por você. E a gratidão é a consequência da nossa obediência. Da nossa obediência. Aí nós o amamos e assim obedecemos ao Senhor. Este é o ponto. Louvado seja Deus. Que a cada dia nós possamos voltar mais para o Senhor, possamos aproximar mais em conhecê-lo, e nisto nós vamos nos tornando mais obediente à sua palavra, obediente por amor, um amor de gratidão pelo que Ele é em nossas vidas. Amém? Terceiro tópico, aleluia, bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Louvado seja Deus. Como eu já disse, tópico anterior, as bênçãos
das dispensações passadas eram provenientes à necessidade ali. Mas hoje, qual a necessidade da Igreja de Jesus Cristo? Então essas bênçãos são diante da necessidade. Eu sempre oro ao Senhor, Senhor, o Senhor conhece as minhas dificuldades e conhece as minhas necessidades. Então, pela tua misericórdia, pela tua graça, age nas minhas dificuldades e me abençoa nas minhas necessidades. Amém? Pegue para você. Aleluia. Você já fez um pacote completo. Oh, glória! Vamos lá. Bênçãos espirituais. O primeiro subtópico do terceiro tópico, né? Aleluia. Em primeiro lugar, o fato extraordinário de termos a atuação do Espírito Santo em nossas vidas é cumprido pelo pleno das promessas de Deus para aqueles que são obedientes. A Bíblia diz: nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu ao que lhes obedecem. Está em Atos capítulo 5, versículo 32. Então, o Espírito Santo de Deus continua sendo essa coisa linda, pura, imaculada. E nós sabemos que o Espírito Santo de Deus não habita no meio do pecado. Ele tem a simbologia de uma pomba exatamente por isso, para que nós possamos entender a tamanha sua pureza. Observe uma pomba, ela atravessa, ela pousa, ela passa em cima da sujeira, que representa o pecado. Quando ela atravessa do outro lado, ela está com seu biquinho limpando suas patas, para não ficar nada. Louvado seja Deus. Ela não come daquela sujeira, ela pode passar por cima, mas como ela não come. Os seus pés estão sempre limpos. Louvado seja Deus. Então esse Espírito Santo, imaculado, puro, não vai habitar onde há pecado, vai. E como nós já tiramos a conclusão aqui do que é o pecado, que o pecado é a desobediência, né? Então, se nós não obedecermos, como podemos ser a habitação do Espírito Santo de Deus? Em segundo lugar, o que são bênçãos espirituais? Vamos entender um pouco mais. Bênçãos espirituais são dons, graças ou favores concedidos por Deus que transcendem o material. Louvado seja Deus, que vai acima do material. Né? Um exemplo assim, Deus nos usa através do dom espiritual para abençoar alguém, e nessa transcendência Deus faz com que a bênção material venha, mas veio primeiro o que? O espiritual. Amém? Seguindo. Então, elas são diretamente relacionadas à vida espiritual. E a relação entre a pessoa e Deus, diferente de bênçãos materiais, como saúde, riqueza ou sucesso. As bênçãos espirituais estão focadas no crescimento espiritual, na santidade, no fortalecimento da fé e na eternidade. Louvado seja Deus. Eu perguntei a um grande amigo meu, teólogo, né? E nós até prolongamos a conversa, porque eu falei com ele,
Meu querido, eu entendo que a santidade, ela é gradativa. Não, não, pastor. Nós somos todos santos na mesma proporção. Eu falei, não posso concordar. Por quê? A Bíblia diz que seja santo em toda a sua maneira de viver. Então, uma pessoa que nasceu para Cristo, ela está em processo de transformação, certo? Certo. Ela vai deixar tudo ali, vai mudar todos os seus hábitos, seus costumes, no momento que ela aceitou a Cristo. Não, está no processo. Pois bem. Então há aí um processo de gradatividade, cada dia mais santo, né? Que nós temos que buscar a cada dia ser mais santo. Eu peguei e falei com ele, aquele que é sujo, suja-se mais. E aquele que é limpo, limpa-se mais. Purifique-se mais. Então, se nós somos santos, que traz o termo de ser separado, e a cada dia nós afastamos mais das coisas deste mundo, nós estamos acrescentando a nossa separação. E acrescentando a nossa separação, nós estamos sendo mais santos do que ontem, do que antes de ontem, do que o mês passado, do que o início da nossa conversão. Não é isso? Aí eu falei, realmente, o senhor está certo, tem que concordar. Eu falei, amém. Crescimento do reino dos céus, porque esse é o objetivo. Então a gente procurar ser santo a cada dia, deixando para trás as coisas que nos impedem de chegar a Cristo, e delas não lembrando mais, né? Tem muitas pessoas que vão, mas está lá, guardado lá, para o momento que ele desistir da sua caminhada, ele retorna lá, como um cão que volta ao vômito, né? Então nós precisamos entender isso, deixar para trás, tirar aquilo da nossa vida, porque aquilo não nos pertence mais. Nós estamos em novidade de vida, ou seja, nós estamos em uma nova vida em Cristo Jesus, e a cada dia aproximando mais dele, em beleza e em santidade. E ele acha agrado em cada um de nós, quando nós dedicamos a ele dessa maneira. Louvado seja Deus. Segundo subtópico do terceiro tópico, justiça e paz. Vamos ver? Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Em Romanos 14, 17. O reino de Deus é o âmbito onde Deus é reconhecido como governante superior. Ele está acima de tudo e de todos no seu trono, governando tudo. Em seu sentido mais amplo, inclui todos que professam a fidelidade a Deus. Em sua realidade interior, porém, é constituído somente dos que nasceram de novo. Aqui eu quero abrir um parênteses para um comentário. Todo mundo diz ser filho de Deus, certo? Não. Não é todo mundo, não. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Mas para ser filho, precisa fazer como Nicodemos. Como Jesus disse a Nicodemos, nascer de novo da água e do Espírito, ter o DNA de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, prosseguindo. A expressão é usada aqui com esse sentido mais restrito, né? Justiça é o estado de ser declarado justo diante de Deus através da sua fé em Jesus Cristo.
Isso é possível pela justificação, em que um ato de Deus, em que o crente é perdoado e aceito como justo, baseando-se no sacrifício de Jesus Cristo. Um ponto importante para poder comentar é relação com Deus. A justiça com relação a Deus. O que eu falo sempre. Deus é amor, mas é justiça. E é fogo consumidor. Precisamos entender essas três qualidades do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Então vamos ver, Deus de justiça. A justiça nos coloca em um relacionamento correto com Deus, permitindo-nos viver em conformidade com a sua vontade, né? Então nós precisamos entender que essa justiça, ela, como nós podemos dizer assim, ela vai além do amor de Deus. Porque esse Deus de justiça, quando nós estamos justificados diante dele, ele deixa de fazer o que ele quer por nós, por amor, que a sua vontade para nós é boa, agradável, perfeita, para fazer justiça diante da nossa justificação diante dele, do nosso relacionamento correto com Deus. Então ele deixa de exercer o seu amor para praticar a sua justiça, para permanecer justo. Aí depois a gente quer reclamar. Ah, mas por que isso, Senhor? Porque você está justificado diante de mim. Eu sou Deus de justiça. Fiz a justiça diante do seu pedido. Embora eu não queria, mas eu fiz. Amém? Então vamos prosseguir. Transformação pessoal. Eita glória. A justificação leva à santificação, onde o crente é transformado por quem? Pelo pastor? Pelo professor? Não, pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que tem essa capacidade de convencer o homem dos seus delitos, dos seus pecados, e ali nascer um coração contritado, arrependido. Muitas vezes nós oramos para Deus fazer a obra na vida da pessoa, mas não oramos para que ela tenha o coração aquebrantado pelo Espírito Santo, que seja transformado. Porque só através dessa liberação que Deus vai fazer a obra. Louvado seja Deus. Então essa transformação é feita pelo Espírito Santo, resultando uma vida que reflete a justiça com Deus. Conflitos internos e externos, nós passamos para falar sobre a paz que vem de Deus. É uma tranquilidade interior que não depende das circunstâncias externas. Nós vivemos em guerra, mas vivemos em paz. Consegue entender isso? Você está dentro de uma guerra, mas está em paz. As pessoas falam que o Evangelho é loucura. Aí fala, mas o Senhor Jesus disse que Ele não veio trazer paz, mas sim espada. Louvado seja Deus. Ele não precisa, porque Ele é a própria paz. A espada representa a justiça. Louvado seja Deus. Ele veio para justificar, que a justiça seja feita ao meu e ao seu favor, que Ele, como advogado, intercedendo no justo juízo. Consegue entender? Ele não trouxe a paz, porque Ele mesmo é a paz. O que Ele diz? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vou lá dou como o mundo a dá. A paz de Jesus Cristo
você não vai encontrar. Por maior que seja a sua prosperidade, por maior que seja a sua situação, quantas pessoas estão ocas, secas, tem toda a prosperidade, tem uma família, tem carro, tem dinheiro, iate, tem tudo, mas não tem paz. Porque essa paz, quem pode dar é só Jesus Cristo. Nosso tesouro maior, nossa paz. Para vivermos as nossas guerras em paz. Que se não tivesse a guerra, se não tivesse a paz, a nossa guerra, nós perdemos, nos desesperamos. Louvado seja esse conflito interno, né? Essa paz nos acalma os corações, as nossas mentes, os pensamentos, mesmo em meio a tantas as dificuldades. Como uma luzinha se acende, uma ideia nova. É o Espírito Santo trabalhando em nossa mente e dizendo, não é desse jeito. Não é desse jeito que você vai vencer essa guerra. Mas você precisa continuar com a paz que eu te dei, meu filho. Aleluia, oh glória. A harmonia em relações. Ainda falando da paz do Senhor Jesus. A paz nos impulsiona a buscar harmonia em nossos relacionamentos, né? Promovendo a unidade e a compreensão entre os irmãos em Cristo. Há um provérbio popular que diz que quando um não quer, dois não brigam. Se você está em paz, se você tem a paz, você não vai brigar com quem está sem paz. Às vezes, eu gosto muito de ressaltar isso. No meu ministério chegou uma irmã reclamando comigo que ela, num certo dia, ela passando, a irmã passou por ela e não deu a paz do Senhor a ela. Eu falei, minha irmã, a senhora deu a paz a ela? Dei. Eu falei, então pronto, não fique triste. Porque ninguém pode dar o que não tem. Se ela não deu a paz para a irmã, é porque ela não tinha paz naquele momento. A senhora está entendendo? Mas a senhora foi um canal de bênção para ela, a senhora deu a paz que a senhora tinha. Então não espere pelos outros, mas seja você uma fonte inesgotável de paz. Louvado seja Deus. Distribua a paz, principalmente aos que não têm, porque quem já tem, qual a necessidade? Louvado seja Deus. Amém? Oh, aleluias. Glória a Jesus. As bênçãos espirituais de justiça e paz são fundamentais na nossa vida. Elas não apenas nos garantem um relacionamento correto com Deus, mas também nos transforma e nos capacita a viver de maneira que glorifique a Deus e Ele beneficie a outros. Ao vivermos em obediência a Cristo, cultivamos a justiça em nossas ações e paz em nossos corações, refletindo a luz de Cristo em um mundo, né, que tanto precisa dele. Louvado e exaltado o nome do Senhor. Então, esforcemos cada dia em crescer no conhecimento, na obediência, no temor. Viver em justiça, justificado diante de Deus. Viver essa paz, não somente para nós, mas para quem está em torno. Poxa, fulano de tal é tão tranquilo, tão calmo, porque descansa na paz do Senhor Jesus. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluias.
Vamos falar do terceiro subtópico, terceiro tópico, alegria no Espírito Santo. Paulo em Romanos capítulo 15 e no seu versículo 13, ele diz: ora, para que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz na fé. Aqui, a alegria é apresentada como uma bênção resultante da confiança em Deus e da obra do Espírito em nossos corações. Implicações práticas da alegria espiritual. Cultivando a alegria. A alegria deve ser cultivada através da oração, da meditação na palavra e da comunhão com outros crentes. Filipenses 4, verso 4, a exorta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Eu vejo que às vezes as pessoas confundem, distorcem muito, né? Alegrai-vos no Senhor. Procura motivos para comemorações e ali são regados de ações que desobedecem a Deus, a sua palavra e até mesmo deixa a prática do viver em comunhão, né? Então essa alegria física, materialista, depende de momentos, de condições para expressar essa alegria. Nós alegramos no Senhor pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. Alegrar por um acontecimento, independente se acontecer, se não acontecer, nós alegramos no Senhor pelo que Ele é. Um Deus infinito em misericórdia e bondade. Um Deus que provou que nos ama dando. Prova disso entregando seu Filho Jesus para morrer, para nos garantir vida eterna. É nesse amor que faz com que nós cresçamos em obediência às palavras do Senhor Jesus, aos seus mandamentos. Alegria na comunidade. Em Romanos 12, no versículo 15, diz: somos instruídos a alegrarmos com os que se alegram. A alegria não é apenas um sentimento individual, mas também uma experiência coletiva. Celebrar juntos, compartilhar testemunhos e apoiar uns aos outros em tempos de necessidade fortalece a alegria coletiva da igreja. Aqui eu gosto de ressaltar a importância da gente testificar a nossa vida com Cristo. É um testemunho de fé, testemunho de obediência. E aquelas pessoas ao nosso entorno, da nossa comunidade, da nossa igreja, ela se alegra. Ela se alegra porque vê Deus agindo em cima do seu amor, da sua misericórdia, da sua bondade e me fazendo feliz pelo que Ele é, Deus. Então, glorifica o Senhor, a sua alegria é o Senhor,
A sua alegria está no Senhor. Então, fique só para você não. Glória a Deus, aleluias. Rei maravilha. Testifique. Testifique, deixe ser a sua comunidade contagiada pela sua alegria. Certo? Amém? Louvado seja Deus. Então vamos aqui para a nossa conclusão. Vou deixar aqui a conclusão para os irmãos. Aleluias. A palavra de Deus diz que o profeta Samuel, o profeta Samuel concluiu: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor prazer em holocausto e em sacrifícios, como em quem se obedeça a sua palavra? O Senhor respondeu, eis que obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. A desobediência é uma escolha, uma opção, mas as consequências são inevitáveis. Você pode escolher obedecer ou desobedecer, tem opção. Mas você não vai ter opção da sua consequência. A sua opção vai te trazer uma consequência. E ela, você é responsável. Você não vai ser responsável pelo dano que ela vai causar somente a você, não. A todos, no seu entorno. Porque foi você que escolheu. Foi a sua decisão. Deus é amor. Deus é justiça. Lembre-se disso. Amém? Está escrito: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Está lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 7. Assim, que semear a obediência a Deus, colherá os gloriosos resultados das promessas e bênçãos dos céus. Mas quem optar pela prática da desobediência, com certeza, colherá muitas maldições. E como eu disse, ela é abrangente. A maldição não vem só para o desobediente, mas vem para todos os seus agregados ali. Todos vão sofrer a consequência da desobediência, que é a maldição. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe sua vida, que a sua lição possa ser bem produtiva, abençoada, com compartilhamento do nosso conteúdo, daquilo que nós estudamos, para aplicação. Seja no próximo domingo, também conhecido como amanhã, ou no decorrer dessa semana, na segunda, na terça, na quarta, que não sei, e algumas igrejas aplicam o estudo da lição bíblica durante a semana. Sejam todos abençoados e sejam produtivas as suas aulas em nome de Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até a próxima.